O que eu duvido é tu encontrar na internet um vídeo de coleção da Supergirl. Tu encontra algumas coisas, mas tu não encontra um vídeo tão completo. Vem comigo! Simbora, aviões! Aperta o play, DJ! E aí, galera, pense! Estamos aqui para isso numa distribuição. Canal Sebos do Igor. É neste canal que você vai ter os melhores vídeos de minha coleção. Como é que funcionam esses vídeos? Primeiramente, deixa eu me apresentar para você que está chegando de paraquedas nesse canal. Eu sou Igor Fernandes, esse é o meu canal e eu sou um artista de teatro que, assim como você também, ó, ama os quadrinhos. Até sair do meio aqui para você ver, olhar, ficar olhando também, que eu adoro ficar olhando para essas prateleiras. Mas muito bem, se você gosta de quadrinho, deixa teu like, se inscreve no canal e simbora, aviões, para esse vídeo de minha coleção, que é o seguinte. Eu não apresento os quadrinhos folheando completamente tudo. Só uma edição ou outra que eu folhei umas 3, 4 páginas, simbora, aviões, no rumo das ventas. Mas aí eu mostro as edições em ordem cronológica. Basicamente são as edições que realmente são da personagem. E o bônus são edições que têm participações muito importantes da personagem. Tá certo? Então, simbora, aviões, para a sua origem, a sua primeira aparição na Action Comics número 252. Coisa linda, meus amigos e minhas amigas. Ela não é a única Supergirl que surgiu na Era de Prata, na Era de Bronze, Era de Prata, na Era de Ouro, Era de Prata. Mas ela é a primeira que é aparente do Superman. John Morse, senhoras e senhores, que ela, quando aparece, revira tudo. E o Superman, né, ele é meio esquisito, ele, em vez de cuidar da menina, ele leva ela para um orfanato e ela ganha o pseudônimo, a identidade secreta de Linda Danvers. E aí, o resto é história. Inclusive, essa é a Supergirl que inspira o filme, que dá nome à personagem, e esse enredo dela ser a Linda Danvers e tudo mais. E aí, você encontra essa edição aqui, nessa edição da Eagle Moss, que eu vou falar melhor dela quando chegar na história principal dessa edição. Então, simbora, aviões, para o quê? Simbora, aviões, para Superman Antologia. O que é que tem aqui? O que é que tem a ver o Hugo com as calças? Tem a ver, senhoras e senhores, que a Supergirl, ela participa de uma história muito interessante. É no mínimo curiosa. É a primeira vez, ou se não me engano, é uma das primeiras vezes que o Superman, ele morre. A morte do Superman de novembro de 1961, escrita por Jerry Siegel e desenhada por Curt Swan, tem uma morte que, dentro dessa história, é uma morte definitiva, através de uma batalha com o Superman e o Lex Luthor. E aí quem substitui é a Supergirl, que até então, no estudo do campeonato, ela era uma espécie de arma secreta, porque as pessoas não conheciam a Supergirl, né? Ela agia meio que nas sombras. Então quando ela vai lá, enfim, fazer justiça e levar o Lex Luthor à cadeia, ele toma um susto, porque ele diz assim, rapaz, que arrumação é essa? Quem é essa Pokémon? E aí ele descobre que ela existia. E aí ela, enfim, né, ela assume o legado do Superman. E aí, assim, na época, uma curiosidade dessa história é que ninguém gostou nada dessa arrumação, não. Eu digo, rapaz, que arrumação é essa? Como assim? Então, criaram a ideia de ser uma história imaginária e voltou tudo a ser como era antes nessa história de Dantes. E aí a gente avança para o quê? A gente vai para esse encadernado que foi lançado recentemente, né? Que é Superman vs Shazam. E é uma história que é o seguinte, ela é do Superman e do Shazam. Eles são os principais. Mas quem que resolve o pepino? Sobrou para quem? Sobrou para Supergirl e para Mary Marvel. Que nessa história é elas que resolvem o problema, porque os dois ficam lá envolvidos em feitiçarias e enganações. E a Supergirl se alia
o menino, a Mary Marvel, para que as duas juntas confrontem os vilões. Um é o Adão Negro, que é barra pesadíssimo, e o outro é esse daí, que eu não sei nem quem é direito, que até me esqueci o nome desse incréu, de tão mequetrefe e insignificante que ele é. Mas como ele trabalha com feitiçaria e magia, e é o fraco desses personagens kryptonianos, então a Supergirl passa por maus bocados. E aqui é uma versão bem bacana, porque já ela mudou o traje, já tá um pouquinho, né, só uns carocinhos de arroz mais velha, né? E aí é bem legal, sim, porque ela tem um protagonismo junto com a Mary Marvel. E se não fosse por elas, eles iam ficar lutando até hoje, esses incréu infelizes. E aí você tem o quê? Aí você já vai se embora pra onde? Você vai se embora pra Crise nas Infinitas Terras. Mas Igor, isso até agora você não está apresentando histórias da Supergirl. Porque assim, as histórias da Supergirl você vai encontrar nas revistas da Ebal. Muitas também dessas histórias você vai encontrar em edições da Eagle Moss, como as histórias extras. Mas é fato que assim, a Crise nas Infinitas Terras nos apresentou a morte dessa Supergirl que a gente chama de pré-crise. Que é a Supergirl que nasceu aí essa Action Comics número 252. Aqui ela já tem uma certa popularidade. E aí quando ela surge, ela também surge com um visual bem assim radical, bem interessante. Aqui, inclusive na Crise, nos apresenta a amizade que ela tem com a Batgirl, né? Deixa eu até pegar aqui um pedacinho, uns carocinhos para mostrar para vocês. É bem bacana essa amizade que elas duas têm juntas, né? Elas são meio assim, como é que eu posso dizer? Elas são meio que juntas e Shalonal. Cadê as duas aqui? E é legal porque assim, eu não li muito dessas histórias, assim, dessa versão dela e tudo, de amizade com... Tá aqui, achei, Davinha. Tá aqui. É aqui? Tá aqui. Não achei. Égua, eu devia ter marcado com alguma coisa. Infelizmente não achei. Então o que é que acontece? Ela morre aqui, a Supergirl, tá aqui até ela aparecendo aqui, nos braços do Superman. E essa morte, ela acarreta em um grande choque, né, para os fãs da época, que realmente acompanhavam e não esperavam. Algumas mortes aqui são definitivas. Essa Supergirl, ela morre para sempre. Ela nunca mais aparece de uma forma assim. Ela de vez em quando tinha umas aparições, né, em Convergência, mas assim, ela não é ressuscitada. Rapaz, eu tô dando uma leve má sorte aqui, não estou encontrando as imagens que eu quero. Acho que eu estou ficando agoniado para poder estar aqui. Então o que é que acontece? Aqui é um clássico, né? Essa imagem. Momento. Appreciation. Deixa eu tirar aqui a luz. Sebos do Eagle. Então o que é que acontece? Essa Supergirl ela nunca mais volta. De forma que o Superman passa a se tornar esse personagem sem a sua irmã. E a crise acontece. Logo depois nós temos o encerramento da história do Superman, feita pelo Alan Moore, com desenhos do Curt Swan e arte final do Jorge Pérez. Aí aqui acontece um caso interessante, que é quando a Supergirl, aquela Supergirl que aparece na Action Comics, ela vai visitar junto com a legião de super-heróis, ela vai visitar o Superman. Quase que ela descobre a sua própria morte nesse tempo presente aí. E o Superman fica full da vida com o Brainiac. E ela lá, visitando lá e tudo. E isso aqui já é pós-crise. Ou seja, já aconteceu a crise, ela morreu e ela não sabe de nada, bichinha. Pobrezinha, miserávelzinha. Então assim, a crise acontece, reformula as origens dos super-heróis. E o Superman passa a ser o único sobrevivente de Krypton. O que nós não, às vezes passamos batido nessa história bandida, é que aí lançada na saga do Superman número 12, número 12, que é a publicação mais recente dessa história, onde o John Byrne traz uma versão diferente da Supergirl. Ou seja, o John Byrne desmanchou uma porrada de coisa que foi desmanchada. Quem é essa Supergirl? Ela é a Lana Lang de Protomatéria, que foi criada lá num mundo paralelo, onde o universo ele é totalmente destruído. E aí essa Supergirl passa a ser a Supergirl do pós-crise. Não é uma parente do Superman. Ela não é nada dele. Ela nem é mesmo a verdadeira Lana Lang. É um negócio muito
apirobado de ficção científica, tá entendendo? De um modo que ela tem participações interessantes em Superman, Pânico no Céu, Panic in the Skies to Rise. Ela tem uma participação interessante, ela se torna hipnotizada pelo falso Brainiac, e ela vira uma espécie de inimiga dele. E aí ela luta contra o Superman na batalha lá, que é uma batalha muito doida, e depois quando ela recobra a consciência, é que ela finalmente vai lutar ao lado dele. Mas na verdade, na fase morte do Superman, onde ela luta com o próprio Apocalipse, e a pobrezinha, miserávelzinha, bichinha, fica toda escurrupichada, a Pop, porque ela, como ela é de protomatéria, ela fica desse preço aqui quando ela não está na forma dela, que ela assume de Supergirl. E aí, assim, essa fase aqui da funeral, esse pequeno arco, Funeral para um Amigo, que, diga-se de passagem, é mais completinho nessas 4 edições do que na versão da Panini, você tem ela fazendo coisas muito interessantes. Você tem ela, inclusive, resgatando o corpo do Superman, que foi encontrado no Cadmus, porque o Cadmus é uma instituição aí dentro do Superman que gosta de fazer experimentos dos mais diversos. É uma coisa meio Dr. Mengele do nazismo. De um modo que a Supergirl é que, protomatéria, é que resgata o corpo do Superman. E aí, assim, claro, ela também tem uma participação muito bacana no Retorno, que ela ajuda o Superman na batalha final, né? Ela tá lá no mundo lá que teve um mundo lá de coisa. E ela ajuda várias vezes, né? Ela faz umas participações lá durante a batalha, leva o Superman, ela carrega o Superman que não podia voar, né? Ela ajuda depois a ele enfim, né? Preservar como é que eu posso dizer? A preservar a sua identidade secreta, como Clark Kent, tá entendendo? Ó? Ela se transforma do Clark Kent, se transforma nele, e aí ninguém desconfia que o Clark Kent é o Superman do pós-crise. E aí assim, o que acontece depois disso, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar aqui. Pronto, tá aqui, é agora. É agora, meus amigos. Mas aí aqui tá, o tempo passou, né? Como diria a canção, né? O tempo passou e eu sofri calado. E aí decidiram fazer realmente uma origem da Supergirl Kara Danvers, ou melhor, Kara Zor-El. E aí em Superman, na revista Superman Batman, que foi lançada nesse cadernado da Eagle Moss, que virou Superman Batman Supergirl, com roteiro do Jeff Loeb e a arte linda do Michael Turner. É quando ela reaparece no pós-crise. Pronto, agora sim nós temos uma Supergirl mesmo, de verdade, prima do Superman, Clark Kent, etc e tal. A trama é muito interessante, por um lado, porque tem a desconfiança do Batman, tem o fato de que ela tem alguma coisa esquisita, que deixa até o próprio do Krypton cachorro, que é o cachorro desconfiado. Aí tem uma trama que envolve a própria Mulher Maravilha, que leva ela lá pra Themyscira, pra ser treinada. E aí é muito legal essa parada. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma coisa assim pra você, beleza. Embora ela não seja a versão mais favorita assim, das pessoas. Né? Assim, eu não sou assim, super fã dela. Ela não é aquela cor medonha que ninguém corrige, dá muito de boca abrida. De fato não é mesmo. Só que verdade seja dita, né? Ela tem o seu charme. O fato é que ela não ganha uma grande expressividade nas publicações como todo mundo gostaria. Porque querendo ou não, deixa eu pegar aqui eu quero pegar uma imagem dela, que é uma imagem dela, página dupla, cadê? Deixa eu ver aqui. É agora. Mas o fato é que assim, ela só vai... Tá aqui, eu sabia que eu sabia onde é que... Olha aqui, olha que coisa linda. Michael Turner, senhoras e senhores. E assim, ela, embora não tenha grandes expressividades, ela tem algumas participações interessantes. Você tem ela em Ataque das Amazonas, na terceira edição do arco principal. Você tem ela junto com a Cassie, que é a Moça Maravilha do pós-crise, depois da Dona Troy. Elas vão sequestrar um avião com o presidente dos Estados Unidos para poder forçar o presidente a acabar com a guerra. Só que acontece que dá tudo errado, né? Elas se atrapalham muito e elas não conseguem fazer nada disso aí. Tem a outra participação que acontece, que é o seguinte. É uma participação metade um, metade outra. É aqui, em Crise Infinita, que você tem a Supergirl junto com os Novos Titãs. Ela se une aos Novos Titãs para resolver problemas paralelos.
enquanto tá todo mundo tendo que resolver a problemática da fase do arco principal, enquanto que a Poderosa, que é a Supergirl da Terra 2, da Era de Ouro, ela reencontra finalmente com o Superman da Era de Ouro, que aparentemente havia sumido na Crise nas Infinitas Terras. E ela se torna uma peça-chave para fazer com que o Lex Luthor, que é um personagem também de uma outra terra, fazer lá os planos malévolos dele. Mas assim, a Poderosa ela tem uma participação muito diferenciada. Poderosa, ela surgiu em All Star Comics número 8, e através da Sociedade da Justiça, desenhada pelo Hollywood, ela ganha uma certa expressividade por conta do fato de que ele desenha ela com atributos gigantescos, se é que você me entende. E aí ninguém percebe, até perceber que o estrago já estava feito. E aí ela ficou assim, né, digamos, com uma marca registrada. De um modo que assim, essa edição aqui é uma edição que mostra uma origem. Primeiro mostra a sua origem verdadeira, né, que ela vem na nave como criança e vai crescendo e crescendo e crescendo. E aí ela chega na Terra já adulta com um traje tudo bem certinho. Mas depois ela tem uma origem reformulada. E isso aqui é uma verdadeira merda. Isso aqui é ruim em todos os níveis. É ruim no desenho, é ruim no roteiro, é ruim na recontagem da origem pós-crise, é ruim em tudo. Os vilões é ruim, os diálogos é ruim, isso aqui é muito ruim, essa pílula. Então o que acontece? Voltando para pós-crise e mais adiante. O que a gente tem? Eu não tenho muita coisa, ou nada da Poderosa muito específico. Eu tenho uma curiosidade para vocês, que aliás, são duas curiosidades. Uma aqui no Reino da Manhã é a Poderosa que age ao lado do Superman. Ou seja, praticamente o Reino da Manhã são personagens da Terra 2. A outra curiosidade é que tem uma Supergirl no Reino da Manhã, só que essa Supergirl também não tem nenhuma relação com de sangue com o Superman. É tipo uma geração de personagens que de alguma forma, aqui é a versão da Poderosa do Alex Ross, que ela é muito bonitona. Mas a verdade seja dita é que é uma espécie de família de meta-humanos que se descobriu ser muito poderosa. Mas a verdade é que eles não influem nem contribuem. É só para vocês ter uma certa curiosidade. E eu mais uma vez não estou achando. Desiste de achar esse caralho. Então é mais ou menos por aí. Eu não tenho os 952. Eu vim para fazer Renascimento. E a número 1 e número 2 da Supergirl que eu peguei tem um desenho muito interessante. São roteiros do Steve Orlando e arte do Brian Ching e Emanuela Lupatino. E Steve Orlando, Brian Ching e Matias Bergara. O que tem de curioso? É que a Supergirl ela já age com uma espécie de instituição governamental para meta-humanos. E aí é através desse arco que se inspira para fazer a série dela da CW, que é com a atriz Melissa Benoist, que eu acho ela linda que só a pílula. Eu achei muito legal, achei divertido. Eu vim a conhecer essa fase porque fui assistir a série, né? E aí, assim, é bacana que eles resgatam a amizade antiga lá da Era de Prata da Supergirl com a Batgirl. E aí, assim, ela participa, né, de certa forma, de alguns acontecimentos, a exemplo até do próprio Relógio do Juízo Final, onde ela confronta com o Dr. Manhattan ao lado dos outros heróis da DC Comics. Mas assim, se ela faz alguma diferença medonha, aí eu já não sei dizer pra vocês, porque assim, acontece que eles lutam lá com o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan é muito apelão, né? E aí não tem muito o que fazer nessa vida bandida. Mas o grande destaque fica para edições bem mais recentes da personagem, que é uma outra origem lançada pelo selo Teen da DC Comics, que é Supergirl sendo super, que merece um vídeo próprio essa edição, porque é uma edição que conta muito bem essa trajetória da Supergirl quando chega, e o fato de que inicialmente ela não tem ainda conhecimento da sua relação de parentesco com o Superman, e ela vai descobrindo seus poderes e a sua relação com os seus poderes e com a sua história como Kara-Zor-El é desvendada de uma outra forma. O quebra-cabeça ele é montado de uma forma que você vai meio que
montando, mesmo sabendo a história, você vai montando de uma forma muito interessante, divertida, vai tendo relações com o Lex Luthor, onde é bem mais consistente por que o Lex Luthor tem essa rincha com a Supergirl, não é só porque ela é uma mera variante do Superman, mas o fato de ela ser uma kryptoniana, isso chama muita atenção. E aí se torna, pra mim, acho que ainda uma origem muito melhor, até do que a origem do Jeff Loeb e algumas outras origens do pós-crise. E aí você tem, por último, para fechar com chave de ouro, né, essa edição que, inclusive, segundo o próprio James Gunn, vai ser a edição que vai inspirar o filme da personagem. Mas não é uma edição de origem, e isso aí quebra a cabeça de muita gente para entender por que essa vai ser essa edição tão especial. O fato é que o Tom King traz uma personagem, uma Supergirl que já vai completar os seus 20 anos, e está, de certa forma, já meio cansada de ser associada ao Superman, e já ganhou uma certa autonomia com relação a ele, a ponto de ter as suas próprias aventuras e de ter, inclusive, uma autonomia de resolver seus casos como uma super-heroína que tem total consciência da sua importância como super-heroína. Por mais boca suja ou por mais estranho que seja essa personagem, o fato é porque ela não é uma novidade, essa Supergirl ser assim tão agressiva e ao mesmo tempo assim tão impetuosa. Você teve essa Supergirl também nas mãos do Jeff Loeb, de Michael Turner, na própria mensal dela. Mas é isso, basicamente essa é a minha coleção de Supergirl, assim, de histórias dela mesmo. São 5, 6, enfim, você vai contar aí no vídeo. Mas é fato que a trajetória dela, ela tá mais ou menos nisso aí que eu mostrei pra vocês. Fico devendo algumas coisas como Supergirl do Peter David, que foi lançada pela Panini, que eu ainda não peguei. Enfim, né? Lerdei, fiquei sem grana, não peguei, passou e aí, enfim, faz parte da minha jornada como colecionador. Consegui algumas coisas. Também dá uma chance para a Supergirl dos 952. Vou ver qual é. E qualquer coisa eu vou trazer para o canal e vocês vão acompanhar essa minha jornada. Porque é justamente isso. Meu vídeo de coleção não é um vídeo completo de toda a bibliografia da personagem. É um vídeo onde eu, como colecionador, assim como você, estou em busca de montar a minha coleção. Então é isso. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana. E até domingo com mais um vídeo de coleção. Para poder assim fechar com chave de ouro essa primeira grande etapa do canal aqui nesse ano de 2023. Antes de entrar na minha pausa. Na minha primeira de algumas pausas que eu vou ter devido ao meu trabalho artístico. Então, fique com Deus. Simbora aviões. E...